dúvida no seu coração já confuso. Ele não queria acreditar. Mas a sua lealdade dividida, a sua culpa, a sua exaustão, tudo conspirava contra Lina. Miguel, eu vim aqui para te proteger, disse Isabela, aproximando-se e colocando a mão no seu peito. Deixa-me cuidar de ti. Deixa-me levar-te de volta para o nosso mundo. Eu ainda te amo. E então, como se fosse um sinal, os seus olhos reviraram e o seu corpo amoleceu. Ela desmaiou, caindo dramaticamente nos seus braços. Instintivamente, os seus reflexos de médico assumiram o controlo. Ele amparou-a, verificou-lhe o pulso, chamou o seu nome. Ela estava pálida, a respiração superficial. Todo o seu treino, toda a sua vida, gritava para que a ajudasse. Naquele momento, enquanto segurava o corpo aparentemente frágil de Isabela nos braços, a imagem de Lina afastar-se, desapontada, sobrepôs-se a tudo. Ele estava em guerra consigo mesmo. E sentia que, não importava quem vencesse, ele já tinha perdido. A decisão foi tomada no silêncio da noite, no santuário da sua pequena casa. Lina não ia ficar. Não podia. Ficar seria uma forma de tortura lenta, seria ver Miguel ser consumido pela culpa e manipulado por Isabela, dia após dia. Seria lembrar-se a cada momento do quão inadequada ela era, do quão pouco significava. Ela não chorou mais. As lágrimas tinham secado, deixando para trás uma resignação fria e pesada. Com movimentos metódicos, quase robóticos, ela arrumou as suas poucas posses numa pequena mala de lona. Um par de vestidos, um livro de poemas, a pequena caixa de madeira onde a sua mãe guardava as suas agulhas de costura. Eram as suas raízes, tudo o que lhe restava de uma vida anterior. Antes de sair, escreveu um bilhete. A sua mão tremeu ao pegar na caneta. O que dizer? As palavras pareciam vazias. No final, escreveu apenas o essencial, as palavras manchadas por uma única lágrima teimosa que caiu no papel. Obrigada por tudo. Estou a voltar para o meu lugar. Dobrou o papel e deixou em cima da sua própria almofada. O seu lugar. Era uma cidade pequena e poeirenta a centenas de quilómetros dali, um lugar assombrado por fantasmas que ela passara anos a tentar esquecer. Mas agora, até os fantasmas pareciam mais suportáveis do que a dor fresca e aguda que sentia no Vale das Flores. Só faltava uma coisa. Os pertences de Miguel. Ele tinha deixado um pequeno saco de viagem na sua casa. Ela não podia simplesmente ir embora e deixá-lo ali. A sua decência não o permitia. Hesitante, ela saiu e caminhou até à casa de hóspedes onde Miguel fora instalado por Dona Elvira, a pedido de Isabela. A luz estava apagada. Estariam a dormir? Ou teriam ido embora? Não importava. Ela só queria deixar o saco à porta. Mas, ao chegar à varanda, viu que a porta estava entreaberta. E ouviu vozes. A voz de Miguel, baixa e tensa. E a de Isabela, um sussurro choroso. Não sei o que faria sem ti, Miguel. Sinto-me tão fraca. Descansa, Isabela. Conversamos de manhã. Lina sentiu o coração a apertar-se. Recuou para as sombras, esperando que eles fossem para os quartos. Momentos depois, a porta fechou-se. Ela esperou mais alguns minutos, o coração a bater descompassado, e depois avançou na ponta dos pés. O saco de viagem de Miguel estava encostado a uma cadeira na sala, visível através da janela. E ao lado, na mesa, estava o seu computador portátil. Ela não devia entrar. Sabia que não devia. Mas a ideia de Isabela encontrar as coisas dele e usá-las para criar mais drama era insuportável. Com o coração na boca, ela empurrou a porta. Estava destrancada. Entrou na sala silenciosa. O ar cheirava ao perfume de Isabela. Lina agarrou no saco de viagem e, ao virar-se, o seu cotovelo esbarrou na mesa. O computador portátil, que estava perigosamente equilibrado na borda, caiu no chão com um baque surdo. Lina congelou, o pânico a subir-lhe pela garganta. Agachou-se rapidamente para o apanhar.
Estava intacto, mas a queda tinha-o aberto e o ecrã acendeu-se, iluminando seu rosto assustado. Estava aberto num programa de e-mail. A sua primeira reação foi fechá-lo. Mas o seu olhar prendeu-se na linha do assunto do e-mail mais recente, em negrito, RE, o caso Alencar, provas. O seu sangue gelou. O caso Alencar. A crise de que Isabela falara. A curiosidade, misturada com uma sensação de presságio, foi mais forte do que ela. Ela não devia ler. Era uma invasão de privacidade. Mas as palavras de Isabela, a sua arrogância, a dor no rosto de Miguel, algo compeliu a olhar. O e-mail era curto. As palavras saltaram do ecrã e atingiram-na com a força de um raio. De Dr. Caio Mendes. Para Dr. Miguel Alencar. Assunto RE, o caso Alencar, provas. Miguel, ainda não acredito que vais continuar com esta loucura. Já te disse, e repito, tenho provas de que Isabela alterou os registros do paciente naquela noite. Ela não só mudou os horários da medicação para encobrir o erro dela, como também desviou dinheiro do fundo de pesquisa para cobrir uma dívida pessoal. Ela armou para ti, meu amigo. Para se salvar a ela própria. Não deixes que ela destrua a tua vida por uma culpa que não é tua. Abre os olhos. Lina leu uma vez. 2 vezes. As palavras não faziam sentido e, ao mesmo tempo, faziam todo o sentido do mundo. A sua mente girava a tentar processar a enormidade do que acabara de ler. Ela armou para ti. Não fora um erro. Fora uma armadilha. A culpa de Miguel, o seu tormento, a sua lealdade cega, tudo construído sobre uma mentira monstruosa. A fraqueza de Isabela, as suas lágrimas, o seu amor, tudo uma performance. Uma manipulação cruel e calculada. Lina sentiu náuseas. Sentiu uma raiva fria e lúcida a substituir a sua dor. Raiva por Isabela. E uma compaixão avassaladora por Miguel, um homem bom a ser devorado por uma mentira. Ele não era fraco. Ele fora enganado. Ela continuou a olhar para o ecrã, as palavras a queimarem-lhe a retina, o seu cérebro ligar todos os pontos. Tudo se encaixava agora. Foi nesse exato momento que ouviu o som de uma porta abrir-se no corredor. Ela levantou a cabeça, os olhos arregalados de pânico. Miguel parou à entrada da sala, o cabelo despenteado, o rosto marcado pelo cansaço. Os seus olhos fixaram-se nela, agachada no chão. Depois, o seu olhar desceu para o computador portátil aberto nas suas mãos, o ecrã a iluminar o texto incriminador. Ele não podia saber o que ela lera. Ele só via uma coisa, a rapariga que ele começara a estimar, a invadir a sua privacidade no meio da noite, a remexer no seu passado mais sombrio. A sua expressão de cansaço transformou-se numa máscara de fúria e traição. Lina. A sua voz era um rugido baixo e ferido, que ecoou pela sala silenciosa. O que você pensa que está fazendo? A acusação na voz de Miguel foi como um vidro estilhaçar-se. Por um segundo, Lina ficou paralisada, o e-mail a brilhar como uma confissão na sua cara. O seu primeiro instinto foi defender-se, explicar. Mas como? Como poderia ela explicar que só queria devolver-lhe as suas coisas, que o computador caíra por acidente, que a sua curiosidade fora um ato de desespero e não de malícia? As palavras morreram-lhe na garganta. Miguel avançou, a raiva a irradiar dele em ondas. Arrancou-lhe o computador das mãos com uma força que a assustou. O seu olhar caiu sobre o ecrã. E o mundo parou. Lina observou a transformação no rosto dele. Foi aterrador. A raiva deu lugar à incredulidade. A incredulidade ao choque puro. O choque a uma dor tão profunda, tão crua, que parecia que algo se tinha quebrado dentro dele. A cor desapareceu do seu rosto, deixando-o pálido como um fantasma. Os seus ombros caíram, como se o peso daquela mentira, que ele carregara por tanto tempo, o tivesse finalmente esmagado. Ele não disse nada. Apenas ficou ali a olhar para as palavras no ecrã, a sua realidade a desfazer-se diante dos seus olhos.
O sacrifício que fizera, a culpa que o consumira, a carreira que destruíra, tudo fora uma farsa. Não fora para proteger uma mulher que amava e que cometera um erro. Fora para proteger uma predadora que o usara como escudo. A culpa não desapareceu. Foi instantaneamente substituída por algo muito pior, a fúria gelada da traição. Isabela, sussurrou ele. O nome dela não era mais um pedido de perdão. Era uma sentença. Ele ergueu os olhos do ecrã e olhou para Lina. Mas já não havia. O seu olhar atravessou-a, focado num único objetivo. Ele passou por ela como se ela não estivesse ali e dirigiu-se ao quarto onde Isabela estava. Lina ficou para trás, a tremer. Ouviu a porta abrir-se com um estrondo. Acorda, Isabela. A voz de Miguel era irreconhecível. Fria. Mortal. Ouviu a voz sonolenta e queixosa de Isabela. Miguel? O que se passa? Estás a assustar-me. Acabou o teatro, disse Miguel. A sua voz era baixa, mas cada palavra era como um estilhaço de gelo. Acabou. Eu sei de tudo. O e-mail do Caio. As provas. A alteração dos registros. O dinheiro. Sei que me armaste uma armadilha. Houve um momento de silêncio absoluto. Depois, Lina ouviu um som que nunca esperaria ouvir. A gargalhada de Isabela. Não era uma gargalhada de alegria. Era um som feio, agudo, desprovido de qualquer humor. Era o som da derrota a transformar-se em desprezo. Demoraste tempo suficiente, não foi? Disse Isabela, a sua voz agora despojada de qualquer fingimento. Eu sabia que o idiota do Caio não ia ficar calado para sempre. E tu, sempre tão nobre, tão ingênuo. O cavaleiro de armadura brilhante. Foi tão fácil, Miguel. Tão ridiculamente fácil fazer de ti um tolo. Porquê? Perguntou Miguel, a sua voz quebrada pela dor daquelas palavras. Porquê? Porque eu estava farta. Farta de ser a esposa do Dr. Alencar. Farta da tua perfeição, da tua moralidade irritante. Eu queria sair, queria o meu próprio dinheiro, a minha própria vida. E tu eras o bode expiatório perfeito. O teu complexo de herói tornou-te no alvo ideal. Lina encostou-se à parede, o coração a doer por ele. Cada palavra de Isabela era um golpe de faca. Pega nas tuas coisas, disse Miguel, a voz desprovida de emoção. E sai daqui. Agora. Se eu te vir outra vez, juro que não respondo por mim. Houve sons de movimento, uma mala a ser fechada com força. Minutos depois, Isabela passou pela sala. Nem olhou para Lina. O seu rosto era uma máscara de ódio. Bateu a porta da frente com força. O som do motor do Mercedes a arrancar e a afastar-se em alta velocidade foi o som final daquela vida desmoronar-se. O silêncio que se seguiu foi profundo, pesado. Miguel apareceu à porta do quarto. Parecia um homem que envelhecera 10 anos em 10 minutos. Ele olhou para Lina e, pela primeira vez, ele viu o rosto pálido, os olhos assustados. E viu o bilhete de despedida na sua mão, que ela tinha agarrado sem se dar conta. A compreensão atingiu-o. Ela ia embora. Ela ia embora por causa dele. Por causa da sua cegueira, da sua fraqueza. Ele abrira os olhos para uma verdade, apenas para perceber que estava prestes a perder a única coisa real que encontrara no meio da mentira. Lina, começou ele, a voz um sussurro rouco. Mas o que poderia ele dizer? Desculpa? Era uma palavra pequena demais para o tamanho do seu erro. Ele deu um passo na sua direção. Mas Lina, exausta, magoada e sobrecarregada, apenas abanou a cabeça. Ela não conseguia mais. Aquele drama não era o seu. Aquela dor era demasiado grande. Adeus, Miguel, disse ela, a voz mal a sair. Ela colocou o pequeno saco de viagem dele no chão, virou-se e saiu pela porta, desaparecendo na escuridão da noite.
Miguel não a seguiu. Estava paralisado. Tudo o que podia fazer era olhar para o espaço vazio onde ela estivera. Ele estava livre da mentira de Isabela, mas sentia-se mais aprisionado do que nunca. Ele correu para a casa de Lina, o seu santuário, agora violado e vazio. Chamou o seu nome, um grito desesperado para a noite. Lina? Nenhuma resposta. Na pequena mesa de madeira estava o bilhete dela. A caligrafia delicada, as palavras simples. Estou a voltar para o meu lugar. O seu lugar. Ele lembrou-se de uma conversa fragmentada, de ela mencionar uma cidade natal, um passado do qual fugira. O mesmo passado que agora chamava de volta. Ele caiu de joelhos no meio da pequena sala. Tinha perdido tudo. A sua carreira, a sua honra e agora ela. A mulher que lhe mostrara o que era a paz, a mulher que ele afastara por acreditar numa mentira. Estava sozinho, rodeado pelas cinzas do que poderia ter sido seu amor. A viagem de autocarro foi um borrão de paisagens anônimas e pensamentos tumultuosos. Para cada quilómetro que a afastava do Vale das Flores, Lina sentia que se aproximava de um confronto que adiara por anos. Voltar a Águas Claras não era uma derrota. Desta vez, era uma escolha. Uma escolha dolorosa, mas necessária. Quando o autocarro parou na pequena estação rodoviária da sua cidade natal, o ar quente e poeirente pareceu-lhe familiar e estranho ao mesmo tempo. As ruas eram as mesmas, as casas baixas com as suas varandas também. Mas as pessoas olhavam-na da mesma forma. Os seus olhares eram uma mistura de pena e de acusação velada, o mesmo julgamento silencioso que a fizera fugir há 2 anos. Mas algo dentro de Lina tinha mudado. A humilhação que sentira com Isabela, a dor de ver a cegueira de Miguel, a raiva justa que descobrira dentro de si, tudo isso forjara nela uma nova força. Ela não era mais a rapariga assustada que fugira no meio da noite. Em vez de se esconder, ela caminhou pela rua principal de cabeça erguida. Ignorou os sussurros. O seu destino era a casa de paredes brancas e janelas azuis no final da rua, a casa que assombrara os seus pesadelos. A casa de Dona Amélia, a mãe de Pedro, o seu falecido noivo. Ela parou em frente ao portão de ferro. Respirou fundo. O cheiro das dálias do jardim de Dona Amélia trouxe-lhe uma onda de memórias, boas e más. Ela bateu palmas, o som seco ecoar na tarde silenciosa. A porta abriu-se e Dona Amélia apareceu. Estava mais velha, os seus cabelos mais brancos, mas os seus olhos continham a mesma dor e a mesma amargura que Lina se lembrava. Ao ver Lina, o seu rosto endureceu. "O que fazes aqui, rapariga?" "Vieste assombrar mais", disse a mulher, a voz carregada de um ressentimento antigo. No passado, Lina teria recuado, teria pedido desculpa e fugido. Mas não hoje. "Boa tarde, Dona Amélia", disse Lina, a sua voz calma e firme. "Eu não vim para assombrar. Vim para conversar." A firmeza inesperada de Lina surpreendeu a mulher mais velha, que, a contragosto, a deixou entrar. Sentaram-se na sala de estar escura, cheia de fotografias de Pedro. O ar estava pesado com luto não resolvido. "O que queres?", perguntou Dona Amélia, sem rodeios. Lina olhou diretamente para ela. "Eu amava o seu filho", começou Lina. "O que aconteceu naquela noite foi um acidente terrível. Um animal na estrada, o carro a despistar-se. Eu sei que a senhora me culpa. Que a cidade inteira me culpa. E durante muito tempo, eu também me culpei." Ela fez uma pausa, reunindo coragem. "Eu carreguei essa culpa como uma pedra no meu coração. Deixei que ela me definisse, que me fizesse acreditar que eu não merecia ser feliz. Mas eu não vou mais carregar essa pedra. Não foi minha culpa, Dona Amélia." As suas palavras pairaram no ar. Não eram um pedido de perdão. Eram uma declaração de facto. "Eu sofri tanto quanto a senhora", continuou Lina, e pela primeira vez, a sua voz tremeu, não de medo, mas de uma emoção genuína. "Eu também o perdi. E sei que nenhuma palavra minha vai trazer o Pedro de volta ou aliviar a sua dor.
Mas eu vim aqui hoje para me libertar. Para dizer, olhando nos seus olhos, que eu não sou a culpada que a senhora pintou. E eu mereço seguir em frente. Dona Amélia ficou em silêncio por um longo tempo a observá-la. Pela primeira vez, Lina não viu ódio nos olhos dela, mas sim uma profunda e avassaladora tristeza. A armadura da mulher mais velha parecia ter rachado. Ele falava sempre de ti, disse Dona Amélia, a voz embargada. Dizia que ias dar a volta ao mundo, que eras corajosa demais para esta cidade. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto enrugado. Culpar-te foi mais fácil do que culpar Deus. Ou o destino. Não foi uma absolvição, não foi um pedido de desculpas, mas foi algo. Foi um reconhecimento. E para Lina foi o suficiente. Ela levantou-se. Eu sinto muito pela sua perda, Dona Amélia. Sempre sentirei. Ao sair daquela casa, Lina sentiu como se um peso invisível tivesse sido retirado dos seus ombros. O ar da cidade parecia mais leve. Os olhares já não a incomodavam. Ela caminhara para o coração do seu medo e saíra inteira do outro lado. Ela encontrara a sua própria absolvição. Sem saber para onde ir, os seus pés levaram-na a um lugar de paz da sua infância, à margem da lagoa nos arredores da cidade. A água estava calma, a refletir o céu azul profundo. Ela sentou-se na relva, fechou os olhos e respirou fundo o ar da sua nova liberdade. Tinha encontrado a si mesma. Agora só precisava de descobrir o que fazer com essa nova pessoa. O som de passos na relva atrás de si fê-la abrir os olhos. Provavelmente algum curioso da cidade. Ela preparou-se para se levantar e ir embora. Mas a voz que a chamou não era de ninguém de Águas Claras. Era uma voz que o seu coração reconheceu instantaneamente, uma voz que era, ao mesmo tempo, dor e esperança. Lina. Ela virou-se lentamente, o coração a dar um salto. Miguel estava ali, a uns metros de distância. Parecia exausto, a barba por fazer, a roupa amarrotada da viagem. Mas os seus olhos estavam diferentes. A culpa cega tinha desaparecido, substituída por uma clareza dolorosa, por um arrependimento profundo e por uma nesga de esperança que espelhava a sua. Ele viera por ela. O mundo de Lina reduziu-se àquele homem de pé na margem da lagoa. Por um momento, nenhum dos dois se moveu, o espaço entre eles cheio de palavras não ditas, de mágoas e de possibilidades. O coração dela batia descontroladamente, uma mistura de medo e de um anseio que ela não conseguia negar. POV Lina. Ela viu nos olhos dele o reflexo da sua própria jornada. Ele também parecera ter enfrentado os seus demónios. Não havia mais a sombra de Isabela a pairar sobre ele, nem o peso paralisante da culpa. Havia apenas Miguel. Vulnerável. Real. Ele deu um passo hesitante na sua direção, depois outro. Parou a uma distância respeitosa, como se tivesse medo de a assustar. Como me encontraste? Perguntou ela, a voz pouco mais que um sussurro. Dona Elvira, respondeu ele, a voz rouca. Ela disse-me que tinhas mencionado Águas Claras uma vez. Que era o teu lugar. Eu tinha de tentar. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de nervosismo. Lina, eu não vim aqui para te pedir para voltares. Vim aqui porque precisava que soubesses a verdade. E para te pedir perdão. Lina permaneceu em silêncio, a dar-lhe espaço para falar, para esvaziar o seu coração como ela esvaziara o seu na casa de Dona Amélia. Eu fui um cego, continuou ele, o olhar fixo no dela, a sua sinceridade envolvê-la. Um cobarde. Deixei que uma mentira me envenenasse, e no processo, envenenei a única coisa boa que me tinha acontecido em anos. Eu não acreditei em ti quando devia. Pior, eu não acreditei em mim mesmo, no que o meu coração me dizia. E por isso, peço-te perdão. Não por obrigação, mas porque preciso que saibas o quão profundamente arrependido estou. As suas palavras eram o bálsamo que a alma dela precisava. Ele não estava a dar desculpas. Estava a assumir a sua responsabilidade. Ele via-a.
Eu também tive de me perdoar, disse Lina, a sua própria voz a ganhar força. Por carregar uma culpa que não era minha. Por acreditar que não merecia mais. Eu voltei aqui para enfrentar o meu passado. Acho que nós dois tínhamos uma estrada de volta para percorrer. Um pequeno sorriso, melancólico mas genuíno, tocou os lábios de Miguel. Sim. Acho que sim. POV Miguel. Ali, à beira daquela lagoa serena, Miguel via Lina com uma clareza que o trespassava. Ela não era a rapariga frágil que ele pensara ter de proteger. Era uma mulher de uma força imensa, uma força silenciosa que levara a enfrentar os seus próprios fantasmas e a vencê-los. Ao pé dela, ele sentia-se humilde. Ele percebeu que o seu amor por ela não nascera da necessidade de ser um salvador, mas da admiração pela sua alma resiliente. Ele não precisava de a salvar. Precisava de ser digno dela. Isabela foi-se embora, disse ele, sentindo a necessidade de fechar aquele capítulo para sempre. Eu denunciei-a às autoridades do hospital e ao Conselho de Medicina. Ela vai ter de enfrentar as consequências dos seus atos. Essa já não é a minha guerra. Ele olhou para a água e depois de volta para ela. A minha única guerra, agora, é tentar consertar o que quebrei. Tentar ser o homem que uma mulher como tu merece. Ele não se atreveu a aproximar-se mais. O seu futuro estava nas mãos dela. Ele dera o passo de vir até ela, o resto da viagem teriam de a fazer juntos, ou não a fariam de todo. Com o coração a bater na garganta, ele estendeu-lhe a mão, a palma virada para cima. Um convite. Uma pergunta silenciosa. Lina olhou para a mão estendida. Era a mesma mão que ela limpara e cuidara na noite da tempestade. Uma mão que, tal como a sua, aprendera a curar. Após um momento de hesitação que pareceu uma eternidade para Miguel, ela deu um passo em frente e colocou a sua mão na dele. O toque foi elétrico. Calor, reconhecimento, perdão. Tudo numa simples ligação de pele com pele. POV ambos. A viagem de volta para o Vale das Flores foi diferente. Fizeram-na no carro alugado de Miguel, lado a lado. O silêncio entre eles já não era pesado, mas sim confortável, preenchido por uma compreensão mútua. Falaram pouco, mas os seus olhares diziam tudo. Quando chegaram à fazenda, o sol estava a pôr-se, a pintar o céu com tons de laranja e rosa, as mesmas cores das flores que cobriam o vale. O ar cheirava a casa. Eles saíram do carro e ficaram de pé na pequena colina que dava para a casa de Lina e para os campos de flores. A casa de hóspedes estava vazia. A presença de Isabela fora apagada, como um sonho mau. O que vais fazer agora? Perguntou Lina, a voz suave. Miguel virou-se para ela, os seus olhos a refletirem a luz do pôr-do-sol. Eu não sei. A minha carreira em São Paulo acabou. Mas talvez um médico seja útil por aqui. Ele sorriu. E eu tenho um talento recém-descoberto para identificar fungos em roseiras. Lina riu, um som claro e feliz que ecoou pelo vale. Acho que há muito trabalho a fazer neste jardim, disse ele, o seu olhar a varrer a paisagem e a voltar para ela. A sua mão encontrou a dela, entrelaçando os dedos. Não era um médico e uma empregada. Eram apenas Miguel e Lina. Duas almas que tinham viajado pelas suas próprias estradas de escuridão e se tinham encontrado na luz. Duas pessoas que aprenderam que a verdadeira força não vem de evitar as feridas, mas de encontrar a coragem para as curar. Lina apertou a mão dele, o seu coração finalmente em paz. Desde que o façamos juntos. Ele inclinou-se e beijou-a. Foi um beijo que não tinha a urgência da paixão, mas a profundidade da promessa. Um beijo de recomeço, debaixo do céu do Vale das Flores. E aqui termina a história de Miguel e Lina. Queridos ouvintes, do fundo do meu coração, eu gostaria de agradecer pelo tempo de vocês e por acompanharem com tanto carinho cada capítulo desta jornada. Escrever esta história foi também uma jornada para mim. Miguel e Lina se tornaram como amigos de verdade, com seus próprios medos, sonhos e feridas que precisavam ser curadas.
Cada risada, cada lágrima e cada momento de luta eu senti junto com eles. Porque a história deles é também a nossa história. É um lembrete de que o verdadeiro perdão, especialmente o perdão a nós mesmos, é o primeiro passo para a liberdade. Ela nos mostrou que as nossas feridas mais dolorosas podem se tornar a fonte da nossa maior força. E, acima de tudo, é uma história de esperança de que mesmo na noite mais escura, uma nova manhã sempre chegará e que nunca é tarde demais para amar de novo. Agora, eu adoraria ouvir o que vocês acharam. Qual parte da história mais tocou o coração de vocês? Que lição vocês levarão consigo? Deixem seus comentários aqui embaixo. A voz e os sentimentos de vocês são muito importantes para mim. Até a nossa próxima história. Muito obrigada e cuidem-se bem.